Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV. Precisamos da sua força, precisamos da garra da torcida rubro-negra para que se inscreva com a gente aqui no nosso canal e no ato da inscrição também clique no sininho para receber avisos de novos conteúdos e links ao vivo. Aproveitando, pedimos também o like ao nosso conteúdo. Beleza, de volta aqui no nosso programa, vamos falar de futebol com Anderson Batista. Anderson, bom dia, a gente vai começar falando logo do esporte, mas bom dia para você. Bom dia para você, Moisés, para os ouvintes que estão em casa. Destaques de hoje do futebol de Pernambuco, começando com o esporte, né? Nesta quinta-feira, esporte que segue aí os seus trabalhos visando o Fluminense, jogo do domingo às 19 horas no estádio do Maracanã. Beleza, então vamos falar aí, né? Agora o Fluminense ontem acabou perdendo por 2-0, né, Anderson? Perdeu Sim. Aí para a equipe do Atlético Paranaense, que não foi nada anormal, até porque o Atlético tem feito bons jogos em casa, ontem foi 2-0. Mas esse próximo jogo aí do Atlético Internacional e Fluminense acontece quando? 28 de novembro. Aí então quer dizer que ele vai estar com o time titular para enfrentar a equipe do esporte, né? Mas um titular com desfalques, né? Como a gente já havia citado na transmissão anterior. Não vai ter o Sornosa, não vai ter o zagueiro Ibanhas. Gilberto há muito tempo está no DM do clube, jogador que está com edema ósseo. Está emprestado ao Fluminense, né? Jogador da Fiorentina. O Fluminense, pelo que apresentou ontem, não vai ser muito diferente daquilo. O futebol do Fluminense ele não consegue evoluir, principalmente no Campeonato Brasileiro. Até há algumas suspeitas de como o Fluminense chegou às semifinais da Copa Sul-Americana, porque é um elenco que não dispõe de tantas peças. Mas terá essa partida, inclusive eu até dei uma tweetada agora pela manhã de que virou a chave, né? O Fluminense agora pela manhã nas suas redes sociais já postou essa partida contra o Sport, foco total no Campeonato Brasileiro. O Sport vai tentar, quem sabe, até trazer alguns pontos. A vitória ou o empate também seria bom do Rio de Janeiro. Verdade, né? E é bem que você falou, né? Já mudou a página. Agora, diferentemente do que estava acontecendo com a equipe do Fluminense neste campeonato sul-americano, né? Que ele vencia os jogos fora e, consequentemente, empatava ou perdia o jogo em casa, o Fluminense acabou perdendo o jogo fora, né? Acho que agora ficou mais complicado, porque em casa não tem desenvolvido um bom futebol dentro desse campeonato sul-americano. Mas conta com o desempenho negativo do Atlético Paranaense quando o assunto é ser visitante. O Atlético Paranaense é um ótimo mandante em todas as competições que disputa, mas quando chega para atuar fora de casa, é um desempenho totalmente diferente daquilo que a gente observa na Arena da Baixada. Então vai ser um desafio também para o Atlético Paranaense segurar essa vantagem conquistada na noite de ontem. Esse 2-0 que dá aí uma margem muito boa em busca da final da Sul-Americana deste ano. Agora o que é que o Sport tem que tirar de aproveito desse jogo de ontem, né? Com certeza o técnico Milton Mendes deve ter assistido esse jogo para observar esse time do Fluminense. Eu vi um Fluminense com uma transição muito lenta, principalmente pelo meio de campo, apostando demais nas laterais. Inclusive, dava para perceber, né, em certos momentos dentro da partida, um Fluminense atuando num 3-4-3, tendo o Ayrton Lucas praticamente como um atacante, ele que é lateral esquerdo. Ele colocou o Jadson, aquele mesmo volante ex-Santa Cruz, pelo lado direito, né, para conter os avanços do lado esquerdo muito forte da equipe do Atlético. Mas não foi o suficiente, até porque o gol saiu de um cara que joga pela esquerda. Renan Lodi foi quem marcou o primeiro gol, tinha o apoio também do Rafael Veiga, então foi inevitável ontem a derrota do Fluminense. Mas alguns aspectos o Sport pode sim tirar proveito. Acredito que o meio de campo, né, já que não houve essa transição muito rápida, sem o Sornosa piora mais ainda, porque é a cabeça pensante desse time. A trinca de zagueiros ela será quebrada já que o Ibanhas saiu. Tem o Gum, tem o Digão, e ele vai optar aí por outro zagueiro para essa partida contra o Sport. E o Fluminense está de olho nessa partida, está de olho nesse jogo, sabendo que o Sport pode encostar na pontuação caso consiga a vitória no Mário Filho. E vai ser interessantíssimo se o Sport conquiste pontos nesse jogo, porque daqui para frente, toda partida, assim como vinha acontecendo antes, né? Toda partida é decisão, o Sport tem que levar a sério, mesmo saindo da zona do rebaixamento, não tem nada ganho. E pode tirar proveito dessa situação. Eu vejo um Fluminense com muitas deficiências no ataque também. É uma equipe que no ataque também não fornece tanta incisão e tem dificuldades em certos momentos pelos lados, como a gente citou há pouco. Pois é, então vai ser um jogo daqueles, né? A gente vai acompanhar esse jogo, né? O Sport que tem... Qual a programação do Sport para hoje você tem aí, Anderson? O Sport treina hoje, a partir das 3h30, no CT José de Andrade Médicis, em Paratibe, na cidade de Paulista. E amanhã... o treino acontece na Ilha do Retiro, logo em seguida, né? O treino
segue pela manhã e depois a delegação deve protocolarmente almoçar num restaurante da Zona Sul do Recife e logo em seguida seguir viagem para o Rio de Janeiro. No sábado, às 10 da manhã, faz um último treino, que é no CT das Laranjeiras, e no domingo tem esse compromisso contra o Fluminense. O que preocupa o esporte, inclusive ontem, que foi destacado no Eu Pratico Esporte e também em outras plataformas, a respeito do Sander. O Sander não participou das atividades, novamente, está com um inchaço muito forte no pé. Ele tem dificuldades ao caminhar e ele vai ficar de fora dessa partida contra o Fluminense. A expectativa é que o lateral esquerdo retorne na partida contra o Vitória, na quarta-feira, às 20h45, na Ilha do Retiro. O Fluminense, nesse jogo, provavelmente o técnico Milton Mendes, ele deve atuar com Raul Prata, novamente improvisado neste setor. Então será... Agora, Anderson, e observando aquele jogo lá do Fluminense contra o Vasco, eu até falei aqui, né? Eu acredito que o Sport venha vencer esses dois jogos. Esse jogo do Fluminense e o jogo contra o Vitória, porque para mim são duas equipes que... o Vitória não tem jogado nada, e o Fluminense também, né? O Fluminense foi um jogo contra o Vasco horroroso, né? O Vasco acabou vencendo. São duas equipes que... O Fluminense no meio da classificação, o Vitória na zona do rebaixamento, e o Fluminense, como você bem ressaltou, não tem demonstrado um bom futebol no Campeonato Brasileiro. Está se desvencilhando com a Copa Sul-Americana pela campanha que foi impressa aí nas oitavas, nas quartas de final, e agora com esse desafio do próximo dia 28 de tentar reverter esse quadro negativo do jogo de ontem. Mas do Campeonato Brasileiro, o Fluminense possui uma pontuação a mesma do ano passado, quando tinha o Abel Braga à frente da equipe, tentando os últimos pontos para se manter na elite do futebol nacional. É o que o elenco do Fluminense propicia hoje para o Brasileirão, porque percebemos poucas são as peças de reposição desse elenco. Tem muitas dificuldades. É um elenco formado basicamente por garotos formados em Xerém. Então não tem muito o que fazer. É adotar um estilo de jogo. Em certos momentos esse estilo não dá certo. E quando enfrenta uma equipe que vem no momento bom ou está bem mais qualificada, o Fluminense tem dificuldades. Até de uma equipe que está passando por turbulência, no caso do Vasco da Gama, resultado do fim de semana, ele justifica tudo isso que está sendo dito aqui. O Vasco não vem tão bem na competição e mesmo assim venceu o Fluminense por 1-0 no Clássico. Verdade. Então tem que se observar esses aspectos e o Sport pode muito bem tirar proveito desse momento do Fluminense. E nós iremos acompanhar tudo isso. Muito bom, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM.